pessoal, vou fazer esse vídeo para mostrar as novidades do Planner 2019. Então já vou começar explicando a diferença do caderno de planejamento de professores para as agendas personalizadas. Então os dois são chamados de Planner. A agenda ela é tamanho A5 e o caderno A4. Então para quem não sabe a diferença, um A5 ele é metade de um A4. Eu vou mostrar o interior dos dois para que a gente perceba as diferenças entre a agenda personalizada e o caderno de planejamento. Esses são os dois modelos de agenda, né? Eles são indicados para qualquer tipo de áreas, não necessariamente só para professores. E esses são os dois temas que eu vou apresentar hoje, o de Coruja e o de Paris. O primeiro diferencial deste ano é que as capas são todas elas em papelão. E todas elas vão vir também com a cantoneira, que são esses cantinhos aqui para que se o caderno cair ou bater, não machucar. Ele vem na parte da frente e na parte de trás. Então são 4 cantoneiras, tanto na agenda quanto no caderno. E aí o diferencial deste ano da agenda é que ela tem só 2 modelos, né? Esse que fica o planejamento um dia e o outro planejamento ele é aberto a semana inteira. Então seria este modelo, que fica de segunda a sábado, né? Segunda a domingo. Aqui tem sábado e domingo dividido. E os dias da semana, de segunda a sexta, ele é dividido por manhã, tarde e noite. Aqui a semana cabe em uma página. E esse daqui, a cada 6 dias, 2 páginas abertas. Além dessa diferença de organização mensal, o tema também ele sempre tem um fundo diferenciado, né? Esse aqui tá com o tema Paris. E as páginas podem ser escolhidas de acordo com cada necessidade. Então, esse a pessoa escolheu o calendário anual, legendas, um calendário de compromisso anual, que pode ser um planejamento, aniversariantes, contatos, daí dá para colocar essa página no número de quantidade que vai ser necessária para cada pessoa. Essa daqui ficou 2. Aí uma lista de ideias, filmes, músicas, livros, e aí começa cada mês. Nessa agenda todos os meses estão assim, uma frase, uma divisória, que a gente chama, né, a divisória mensal. Na página seguinte, o planejamento mensal ele está em uma página só. Depois tem uma página de finanças para organizar os gastos, uma de fazer este mês e uma de desejos do mês, e anotações de reuniões. E aí vai seguindo o mês inteiro, conforme eu mostrei anteriormente, que é um espaço por dia e são 3 espaços por páginas, 3 dias por páginas. Esse modelo, então, ele tem páginas de dados igual ao anterior, também o calendário anual e os dados, né? A diferença que vem é que tem 2 páginas de anotações, depois de 2 em 2, e já começa direto o planejamento, o divisória mensal. Então, uma lista de fazer este mês, 2 de finanças, e esse mensal ele está aberto. Esse mensal ele condiz com um semanal também que vem aberto. Então, como o outro, o mensal é uma página só, o semanal também é em uma página só. Então, para visualizar a diferença, 2 páginas, né? E esse planejamento mensal ele segue em uma só, essa é a diferença. Eu vou tentar mostrar a diferença dos cadernos que foram feitos nos vídeos anteriores, porque embora os vídeos anteriores sejam dos planners de 2018, esses temas são diferentes e aí podem recorrer aos vídeos anteriores que a gente vai deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Então, este aqui é o tema Mig Mag, esse é o tema Pássaros e Flores, aqui nós temos o tema do Mickey e aqui nós temos o tema do Contos de Fadas. Então, o Conto de Fadas, esse daqui eu não vou mostrar o interior dele, porque já está usado, que é o meu caderno, e vou mostrar algumas páginas desse daqui. Então, o interior ele é o mesmo, né? Só mudou a capa, que tem as opções disponíveis de acordo com cada conto escolhido. Então, qual é a diferença desses para os anteriores? Essa é a legenda que a gente não consegue alterar, mas consegue modificar, botar para cima ou para baixo, para colocar alguma escrita aqui embaixo ou aqui em cima, de acordo com a necessidade de cada personalização. Esses 2 são meus, então eu preferi não colocar o meu nome na capa. Vou mostrar o interior de um deles. O diferencial do caderno deste ano é que ele vem com elástico, também com as cantoneiras que foram citadas na agenda. Eu vou abrir a parte que não está escrita, porque o caderno meu já está usado, né? Então ele também tem o Conto de Fadas, ele tem as divisórias, igual aos outros cadernos, só que a diferença é que cada divisória ele tem uma história diferente. Então, aí começa o planejamento, né, de acordo com a personalização. As páginas também são disponíveis no link para quem quiser olhar o catálogo e escolher. É só pedir que a gente passe o link.
E aí cada mês ele tem um tema diferente. Então esse aqui, dezembro, tá com a Elsa. E por isso que tem a opção de escolher capas de diferentes temas. Aí a mesma divisória com o mesmo tema que tá na capa, ele segue no mês. Esse então é o tema Mig Mag, então a novidade além do elástico, da cantoneira, os cadernos estão vindo com esse saquinho aqui para poder guardar os papéis, bastante útil, né? Porque o professor reúne bastante papel. Aí tem os dados de acordo com cada necessidade. Então, para a personalização desse caderno foi escolhido os dados, o calendário anual, legendas. No outro vídeo que está aqui embaixo na descrição desse vídeo tem o como usar cada página dessa. Então, esse é o planejamento anual. Aqui os dados, contatos. Esses contatos são voltados mais para as professoras, não para as famílias, né? Para as parceiras de sala, as professoras da instituição. Então, 2 páginas de ideias, 2 de filmes, 2 de músicas, 2 de jogos, 2 de livros. Essa pessoa escolheu 2, né? Outras pessoas escolhem uma. 2 de ata de reuniões. Aliás, 3, né? Que é a seguinte. E aí sim começa a divisória de cada mês. Então, janeiro, um planejamento semanal, um registro semanal. Esse aqui é para uma professora que ela é auxiliar de sala. Então, o dela não contém o planejamento, porque ela não é responsável pelo planejamento. Mas, ao mesmo tempo, ela pode fazer sim o seu registro e por isso ela pediu uma página de registro semanal. Então, quem já sabe o dia que começa o seu ano letivo, se não quiser fazer essas páginas de planejamento e registro no começo de janeiro, não precisa. Então, já diz, ó, meu ano letivo começa no dia 15 de fevereiro. E a gente começa a planejar o número de quantidade de páginas a partir do dia 15 de fevereiro. Quem não sabe, daí a gente pode fazer, geralmente começa no meio do mês de janeiro, para a gente poder fazer uma estimativa, porque como o cálculo do produto ele é calculado a partir do número de páginas, tem que se organizar, porque quanto mais páginas for usar, maior vai ser o preço do produto. Então, se já sabe que não tem em janeiro, é necessário deixar as páginas ali sabendo que não vai usar. E aí, cada mês continua assim. Para esse é o tema do Mig Mag. Então, aqui já tem a hora atividade, né? A diferença com o mês anterior, ela não quis botar a hora atividade. E aí, aqui, uma de planejamento e uma de hora atividade. Uma de planejamento não, desculpa. Uma de registro e uma de hora atividade. Uma de registro e uma de hora atividade. Por semana. E aí, termina o mês. E aí, vai começando tudo de novo. Esse é o caderno do tema Pássaros e Flores. Então, assim como o anterior, ele vai ter o saquinho para colocar os papéis. E aí vai dividir. Então, esse aqui é para uma professora que ela é regente. Diferente do anterior, então ela tem uma lista de crianças, né? Na educação infantil, geralmente a gente usa a listagem de crianças. No ensino fundamental, a gente usa a listagem de alunos. Então, vai de acordo com cada professor. Esse daqui é o planejamento anual. A lista de aniversariantes, os contatos. E aqui, nesse espaço, é reservado para os dados dos alunos, das crianças, né? Não, aquele anterior era voltado para os professores. Então, esse aqui vai repetir de acordo com o número de aluno. Quem quiser com 20 alunos vai ter proporcional a 20. 30 ou 40 vai proporcional ao número de alunos. Vamos ver as páginas seguintes. Aqui a arrecadação da PP, em alguns lugares é chamada de APM, que é a Associação de Pais e Mestres, que é aquela contribuição espontânea que as famílias destinam às instituições, né? E aqui um espaço para fazer essa prestação de contas por sala, porque em algumas instituições dessa arrecadação uma parte ou toda fica na sala. Então, para poder já se organizar com relação a isso. Esse espaço da água é porque em alguns municípios não se fornece água mineral e as famílias contribuem espontaneamente, né? Então, fica uma parte também de registro para isso. Então, diferente do anterior, que colocou 2 páginas para ideias, 2 para filmes, esse optou em uma página só para cada um. Então, vai de acordo com a demanda de cada pessoa, por isso que a gente diz que é personalizado, né? Então, aqui, diferente daquele que só tinha a ata da reunião, porque ela era uma professora auxiliar, aqui a professora tem que planejar a pauta também. Então, aqui ela pediu um espaço para pauta e um espaço para ata. 3 páginas de ata e 2 de pauta. E aí começa a divisória por cada mês, né? Sempre essa aqui é a divisória, esse é o calendário mensal. E aqui, como ela não tem atendimento em janeiro, foi o que eu comentei no outro caderno, então aqui como ela não tem planejamento, não tem atendimento, então o planejamento vai começar no mês de fevereiro. Então, com anotações de reuniões, porque as reuniões começam em fevereiro, fazer este mês histórias contadas. Essa página é a novidade desse ano, que não tinha disposta no ano anterior, 2018.
Então, o planejamento mensal também é uma novidade. A lista de presença também, o planejamento semanal e o registro semanal. Esse ela optou em 2 páginas. Então, esse planner aqui, da forma como ele está organizado, se ele for escolhido para comprar ele anualmente, ele vai dar 2 cadernos. Porque um a gente faz até julho, que é o caso deste, e o outro a partir de agosto. Porque senão ele fica muito grosso, ele corre o risco de estragar de acordo com como vai abrindo. Então, o último mês desse caderno é julho, né? Depois, em julho, ela compra o próximo de agosto a dezembro. Quem quiser comprar anual também dá, né? No caso, esse aqui, como ela não vai pagar frete, que ela mora próximo, então ela pode comprar um de cada vez. E nesse sentido também é bom, porque fica leve para carregar, ele não fica muito grosso, né? Eu vou mostrar o anterior para ver. Se fosse um caderno só, não dá nem para encadernar, né? A gráfica não aceita. Então, esses 2 aqui são esse do primeiro semestre e esse do segundo semestre, que é mais fininho. Então, são os meus. Se eu fosse encadernar tudo isso num só, a gráfica não aceita, porque depois abre aqui o Airo, que é o nome dessa encadernação. Ela abre e estraga o caderno, a gente acha que é a qualidade do produto que é ruim, né? Na verdade, é muito peso, a gente manuseia muito esse caderno, carrega para um lado e para o outro. Então, não é aceito pela gráfica para encadernar um número acima de tantas páginas. Então, por isso que quando for muito extenso, a gente já vai indicar que precisa de 2 encadernações. Esse aqui é de um semestre só. Esse daqui é anual, mas esse aqui é para uma auxiliar de sala e esse aqui é para uma regente. Geralmente a demanda de registro é maior. Esse daqui é o máximo que a gente consegue encadernar. São 300 páginas, dá 150 folhas. Então, esse aqui é outro tema do Mickey. Esse caderno também vai ter, né, sempre o elástico, a cantoneira e o saquinho para guardar os papéis. Então, a identificação dos dados, o calendário anual. Algumas instituições, elas produzem um calendário anual personalizado. Se esse calendário já estiver pronto, a gente consegue inserir ele no caderno. Se ele não estiver pronto quando for comprar o caderno, dá pra gente deixar uma página só com esse fundo para depois ser colado esse calendário anual personalizado de acordo com cada instituição. Então, aqui a página de legendas, aqui pode escrever, né, foi explicado no outro vídeo, com a cor azul eu vou botar todas as páginas de desenvolvimento da linguagem. Com a caneta amarela eu vou botar todas as questões relacionadas à interação. E aí, com o coração, eu vou fazer o símbolo do planejamento do primeiro semestre. E aí vai de acordo com cada criatividade de cada professor, né? Aqui o planejamento anual, listagem de crianças, aniversariantes e contatos. Esse tipo de contato é para os professores e esse tipo de contato é para as crianças, para a gente ter o contato da família. Então, é por isso que esse aqui é mais resumido. Quando a pessoa trabalha na área da direção ou da coordenação, então a gente adapta esse tipo de planejamento, esse tipo de contato para esse tipo. Então, porque o professor, ele tem contato com as crianças e os contatos da criança, da família. E o diretor e o coordenador, a gente pode ampliar esses contatos aqui, porque precisa de algo mais, a data de nascimento dos professores, porque vai constar no censo, então já reúne tudo, e aí precisa saber o número total de professores quando o planner é voltado para a direção ou para a coordenação. Então, vamos pular essas páginas que vai repetindo de acordo com o número de alunos. Esse daqui tem um controle de material, que naquele anterior do Pássaros e Flores não tinha. Então, nessa tabela aqui, na primeira coluna, escreve o papel, a cartolina, o papel contact, e o número é o número de crianças de acordo com a lista que está anteriormente. Então, o 1 vai ser o aluno número 1, o 2 o aluno número 2. Então, o aluno número 1, ele trouxe o papel, aí bota um ok. Se ele não trouxe, deixa em branco. Nesse sentido de que aqui vai o material e aqui vai dando um ok no recebimento de cada material. A APP, que a gente já explicou no caderno anterior, a prestação de conta, a água, e aí vai repetindo a demanda anterior. Aqui tem um diferencial também, que é a análise do perfil da turma. Em algumas instituições, aí faz um texto de acordo com como está esse desenvolvimento do grupo, né? Algumas pessoas que usam digitado usam essa página para colar o que foi escrito sobre o que a turma sabe, qual é o centro de interesse do grupo, né? Que algumas fazem só na abertura do ano, outras no começo, no meio e do fim, outras só no começo e no fim, daí vai de acordo com a organização de cada um. Aqui a divisória do planejamento mensal, né? Aqui também, como não tem atendimento, só tem o calendário para dados pessoais mesmo de anotar. E aí que começa já o caráter de organização do planejamento a partir de fevereiro.
E aí vai o planejamento mensal, 2 páginas, fazer este mês, histórias contadas. Esse planejamento mensal é diferente do anterior, então esse tem objetivos, justificativa, momentos e recursos. O do Pássaros e Flores é uma outra opção, né? Ele tem 2 linhas para cada dia e no final ele tem um espaço de objetivos. E tem ainda aquele anterior, que ele tem a forma dele também em forma de registro ou de planejamento e pode ser usado 5 páginas por dia, que é esse daqui. Então são opções diferentes de planejamento para poder adequar de acordo com cada realidade. Então, às vezes precisar, Gabi, eu não uso objetivos, eu uso a metodologia. Então, essa aqui a gente consegue trocar a palavra os objetivos da semana por metodologia da semana, né? Ou esse daqui também, que geralmente é o que mais é modificado, é esse. A gestão que eu trabalho, ela não pede momentos, ela pede metodologia. Tem como trocar a palavra? Então, isso também é possível fazer essa personalização. Então, essa tem 1 página de planejamento, 1 de registro diário e 1 de registro semanal. E 1 de registro de hora-atividade, que é a formação continuada. E aí segue até concluir o número de semanas por mês. É importante para quem vai fazer o planejamento, quando já sabe as datas de recesso de julho, até que data de dezembro, também já informar essas questões para poder ser melhor a organização. Que daí já diminui o número de páginas e não fica sobrando depois folhas que não vão ser utilizadas. É importante também a gente falar que esse caderno ele não é vendido em formato digital, né? A gente não vende PDF, não envia por e-mail, ele é vendido impresso. A gente já tem um contrato com a gráfica e por isso a gente só vende ele impresso. Aí tem que fazer o cálculo do frete também, para enviar o CEP, para ver se é enviado via PAC, via Correios, né? A gente vai deixar o e-mail aqui no final. Tem a nossa página no Facebook também, que é Coisas de Gabi, que lá a gente consegue ver algumas capas, os links dos catálogos. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, é só enviar um e-mail, uma mensagem pra gente para perguntar.